Prezados amigos do blog Digitaleiro, nós vamos falar um pouquinho sobre empregabilidade. Você sabe o que é empregabilidade? Bom, essa é uma medida da facilidade com que você vai conseguir um emprego dentro de um dado contexto, dentro de uma dada realidade. Não há dúvida que hoje está mais difícil conseguir empregos do que em qualquer outro momento dos últimos 25 anos. Não há dúvida de que hoje os requisitos que você precisa apresentar para conseguir uma vaga são muito maiores. Mas, de uma forma ou de outra, nós temos mais de 50 milhões de brasileiros ocupados nesse momento. Pessoas que estão trabalhando, conseguindo o seu espaço no mercado de trabalho. Portanto, se você fizer as coisas certas, você vai conseguir encontrar o seu espaço. Talvez não seja o espaço ideal, talvez não seja o espaço com que você sonha, mas isto é possível. Você pode conseguir o seu emprego. Bom, então aqui dentro desse nosso blog Digitaleiro, nós temos aqui um canal que é o Empregabilidade Máxima. Um canal onde nós discutimos as alternativas que o mercado oferece, sobretudo aquelas alternativas que vêm com os empregos do futuro. Empregos que envolvem conhecimentos de tecnologia, empregos que envolvem a análise das tendências do mercado e, enfim, empregos que têm um conteúdo de oportunidade real para que você possa crescer e se desenvolver dentro do mercado brasileiro. Empregabilidade máxima significa que você tem a atitude correta, que você tem o empenho correto, que você domina as técnicas e as tecnologias importantes para um dado emprego, que você tem, sobretudo, a vontade de dedicar seu tempo e de dedicar sua energia na construção dessa sua empregabilidade. O mais importante é que procurar um emprego é atividade de tempo integral. Significa que você tem que dedicar à busca do emprego o mesmo empenho e energia que você usaria se você estivesse empregado, o que significa 8 horas de trabalho por dia. Porque você precisa fazer um planejamento de habilidades a serem adquiridas. Hoje, o fator isolado mais importante para conseguir um emprego no Brasil é o domínio do inglês. Isso está comprovado. Isso faz parte, diversos estudos conduzem a essa conclusão. Mas não é apenas aquele conhecimento superficial. Se trata de você conseguir fluência no idioma. E isso vai depender do uso da língua. Isso vai depender de como você aplica a língua no seu dia a dia, no seu cotidiano. E, sobretudo, se você vai trabalhar numa empresa, como você vai aplicar esse conhecimento no seu trabalho do dia a dia. É mais fácil você conseguir o domínio e a fluência de um idioma se você usá-lo diariamente do que se você fizer apenas um esforço esporádico. É óbvio isso. Mas como conseguir essa fluência? Se eventualmente você tem tempo limitado, recursos limitados e você não dispõe de ferramentas sofisticadas para conseguir conquistar essa fluência pelos métodos tradicionais, de participar de algum curso intensivo de imersão, de viajar para um dos países de língua inglesa. Bom, então você tem que fazer o seu planejamento aqui no Brasil usando as ferramentas que estão ao seu alcance. O Google oferece uma ferramenta excepcional para isso. Você pode, através de uma metodologia que nós apresentamos no nosso blog, você pode usar o tradutor do Google tanto para conhecer a linguagem, como para você ouvir as palavras, ouvir as frases, tirar daí a pronúncia que você precisa adquirir e você escrever de forma correta. Inclusive buscando construir os clusters, que são aqueles conjuntos de ideias em volta das quais você consegue dominar uma língua. Nós sabemos que hoje o patamar básico para você ter um domínio mínimo de uma língua são 250 palavras para aquilo que é o mínimo essencial, a 500 palavras para você já ter uma primeira fluência e 750 palavras que vão dar você um vocabulário para você se fazer entender em praticamente tudo aquilo que você precisa. Obviamente que se você buscar erudição na língua, são 20 mil palavras, 20 mil vocábulos. E você chegará lá também, assim, essas 20 mil palavras são palavras que você reconhece, que não necessariamente você tem habilidade de uso no dia a dia.
O que é importante aqui é você tem uma quantificação clara. E como você fazer para escolher essas 250 palavras? Bom, comece por fazer uma planilha. Coloque ali as 200, faça uma coluna em inglês, faça uma coluna do lado em português, faça uma coluna da pronúncia, faça uma coluna colocando a aplicação disso em alguma frase simples. E aí você começa por colocar as palavras de inglês que você conhece. Aquelas palavras que de alguma forma, afinal de contas, pelo menos the book is on the table você conhece. Então coloca lá, the book is, né? Cada uma dessas palavras. Forme um arcabouço inicial de 250 palavras. O segundo passo é, veja em português a correlação. Eventualmente, esse seu vocabulário não tem os verbos necessários, não tem, por exemplo, eu vou, eu compro, eu passeio, eu ando, eu busco, né? Então, estes verbos necessários para que você construa a sua vida no dia a dia, coloque em português, se você não sabe em inglês. Vai para o Google, vai lá, procura a palavra correspondente. Lá no tradutor, tem uma coluna da esquerda, tem uma coluna da direita, coloca na coluna da esquerda o termo, vai na coluna da direita, leia o que está escrito lá. E aí você vai então ter a palavra em inglês. Você colocou todas em português na sua coluna, coloca a versão em inglês na primeira, e aí você coloca a pronúncia, e aí você pega e forma alguma frase. Com isso, você rapidamente forma, muito rapidamente, você forma aquele conjunto, muito rapidamente você forma aquele conjunto básico de 250 termos, para que você comece a articulá-los em volta de núcleos. Por exemplo, o verbo amar. Aprenda a usar diversas maneiras de usar do verbo amar. A palavra love em inglês tem uma conotação diferente daquela que a palavra amor tem em português. Entenda isso, descubra isso. E aí você vai formando um vocabulário e vai podendo exercitar. Procure um amigo ou procure formar um grupo de pessoas com quem você possa exercitar esse inglês. A China tem uma esquina, todas as grandes cidades chinesas têm uma esquina onde as pessoas se reúnem nas sextas-feiras à tarde, no fim de expediente, só exclusivamente para falarem umas com as outras em inglês. Os chineses querem conquistar um espaço no mundo. Você não quer conquistar o seu? Procure formar com seus amigos grupos e núcleos dessa forma. Esta é uma maneira de você adquirir um conhecimento inicial e forte do inglês. E o exercício, a fluência, você vai conseguir falando com seus amigos, trocando ideias em inglês, combinando horários para falar inglês, marcando encontros para falar inglês. É fundamental. Hoje, quem fala inglês ganha, em média, 60% a 70% mais do que quem não fala. Não se trata apenas de ter um conhecimento básico, se trata de ter fluência. Além de aprender uma língua, é importante você ter um domínio sobre os elementos essenciais do mundo moderno. Saber como usar e-mail, tem gente que ainda não sabe. Saber como usar um pouco de mídias sociais, tem gente que ainda não sabe. Saber usar os principais instrumentos de comunicação modernos. Por exemplo, o uso de planilhas. Você não tem um pacote da Office, não tem problema. Usa aquela infraestrutura que o Google põe à sua disposição. Da mesma forma, é muito importante que você tenha domínio sobre os aplicativos de escrita, os aplicativos de apresentação. E tudo isso você consegue sem custo. Basta que você se informe através dos instrumentos que estão à sua mão. Basta que você vá ao YouTube, basta que você pesquise na forma de textos dentro do Google. Então, são ferramentas que estão ao seu alcance a custo baixo ou praticamente zero, porque com certeza alguma forma de acesso à internet você deve ter. Então, use este acesso, faça um plano, busque adquirir esses conhecimentos até o momento em que você consegue incorporar isso no seu conhecimento de rotina, em algo espontâneo, que vai surgir naturalmente. Em pouco tempo, usando essas técnicas, você amplia enormemente a sua empregabilidade. Outra coisa ainda, a questão da entrevista. Uma entrevista é muito importante nesse processo de seleção. Eu já recrutei talvez alguns milhares de pessoas ao longo da minha vida como consultor e como empresário, e é muito importante aquele impacto que você recebe na primeira visita.
o desembaraço, a forma organizada com que a entrevista é apresentada. E isso não acontece por acaso. É preciso que você planeje a sua entrevista, você desenvolva a expertise para isso. No que tange ao inglês, aí no nosso blog você vai encontrar algumas perguntas básicas que aparecem em todas as entrevistas em inglês. Treine as respostas, faça com que essas respostas tenham fluência. Uma vez que você tenha dado fluência a essas respostas, mesmo que depois você não consiga prolongar a conversação por muito tempo, mas o impacto de que você tem um domínio básico já foi causado. Então, quando você tiver uma daquelas perguntas que vão aparecer, se não todas, pelo menos algumas, e você já tiver uma resposta boa para aquela pergunta, isso já vai causar uma primeira impressão. Mesmo que, como eu disse, você não consiga articular o pensamento sofisticadamente lá na frente, mas você tem uma base a partir da qual você vai ser avaliado. Então são coisas importantes para que você desenvolva no seu processo de buscar a empregabilidade. Aqui no blog Digitaleiro, nós estaremos permanentemente falando sobre isso e ajudando você a encontrar uma saída para esse momento em que o país vive. E, sobretudo, encontrar uma oportunidade para que você possa crescer e se desenvolver dentro do nosso mercado de trabalho. Muito obrigado.